Após um hiato muito maior do que a gente esperava, eu fico muito feliz em poder dizer: estamos começando mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. Para quem não me conhece, eu sou Deto Vale, eu sou jornalista e aqui eu ocupo o papel igual de vocês, de aluno, para aprender com os nossos professores e debater o futuro da nossa educação. Hoje, no primeiro programa desse novo formato, eu converso com a professora Liliane Almeida, que vai nos apresentar e conversar com a gente sobre os impactos da educação nas nossas carreiras. Liliane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse é o primeiro programa desse novo formato da TV Simpro. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço o convite e me sinto honrada em poder compartilhar um pouquinho do nosso papel de educador, de formadores aí de profissionais do mercado de trabalho e estar aqui compartilhando com você um pouquinho de conhecimento. Eu que agradeço. E você me deixou muito menos nervoso nessa reestreia do programa, porque eu já conversei com a Liliane, ela é expert em empreendedorismo feminino, nós batemos um papo muito interessante sobre esse tema. Vamos falar também sobre isso hoje, mas vamos conversar sobre o impacto da educação no futuro das carreiras das pessoas. Liliane, parece que é chovendo molhado falar sobre isso, mas as pessoas ainda têm dúvidas sobre quanto mais você avança na sua educação, mais bem-sucedido você será na carreira que você escolheu. As pessoas ainda têm essa dúvida? Sim, muitas pessoas têm essa dúvida porque o aprender ele é um processo demorado. A tecnologia avançou e hoje tudo é muito rápido. Qualquer coisa que você vai fazer no celular é imediato. O processo educacional é diferente, ele continua o mesmo, porque o ser humano continua aprendendo do mesmo jeito. Claro que as ferramentas mudaram, hoje você tem tecnologia, você tem aparelhos, ferramentas, você aprende dentro, fora de casa, na condução, em qualquer lugar você está aprendendo. Mas o processo de adquirir, absorver a informação e essa informação se transformar em conhecimento ainda continua o mesmo, ou seja, é um processo. E qual que é o papel da educação? O educar nada mais é do que compartilhar conhecimento para desenvolver habilidades e competências. Então você pega a formação da base. Então uma criança, para ela aprender a ler, por mais que a gente tenha novas tecnologias, novas maneiras de aprender, a criança ainda tem um processo de aprendizagem. Então ela vai demorar ali no seu pré e primeiro ano, mais ou menos esses 2 anos para poder aprender a leitura. E o desenvolvimento de habilidades também. O que mudou com tudo, né, com a tecnologia, com o avanço da educação? O que mudou é que hoje você acessa de maneira muito mais fácil, que leva à educação continuada. Então, alguém que saiu da graduação, me formei em nutrição, e eu preciso me especializar, sei lá, quero em nutrição esportiva. Sim. Hoje o pessoal está cuidando muito da saúde, praticando mais esporte. Ela pode se especializar muito mais rápido, buscando cursos intensivos e mergulhar aí num tema para que ela se torne especialista. Então, assim, o aumento do acesso à informação não significa uma aceleração no processo de aprendizagem, é isso? Exato, o processo de aprendizagem é praticamente o mesmo. Hoje você tem acesso mais rápido à informação e não significa que eu vou aprender mais rápido. Tá? Algumas pessoas têm velocidade maior que a outra? Tem, mas o processo de aprendizagem continua o mesmo. E o papel do educar é desenvolver pessoas em habilidades e competências. Hoje, qualquer pessoa que tem uma conta no LinkedIn e que tem lá um determinado grupo de seguidores e segue um determinado grupo de pessoas, vê que quase diariamente essas pessoas estão postando: concluí o curso de especialização em não sei o quê, fiz o curso de aprimoramento em tal coisa. O quanto disso impacta, a gente consegue mensurar o quanto disso impacta, por exemplo, no aumento, no ganho de remuneração, numa diferenciação de salário? A gente tem esses números fáceis assim para a gente? Sim, a gente tem, sim, e vou dar um exemplo, tá? Os países de primeiro mundo mandam 70% dos seus alunos para o ensino técnico, que é aprender uma competência técnica. No Brasil, esse percentual é 11%. Então, nós temos menos pessoas se formando tecnicamente para o mercado. Quando você fala do LinkedIn, o acesso ao LinkedIn, informações rápidas, inclusive o LinkedIn é uma plataforma que tem cursos gratuitos ali. Sim. O que descobrimos? Descobrimos não, né? O que nós entendemos? Que apesar de a gente ter acesso muito fácil à informação, ao conhecimento, aos cursos, nós não gastamos muito tempo estudando. Então, o que aconteceu com o estudo? Nós fracionamos. Então hoje quando você vê um curso de inteligência artificial, você vê o módulo 1, 2, 3 e 4, porque você vai avançando aos poucos. E quando você avança, tem a noção ali de um curso e vai para o próximo nível, isso automaticamente vai evoluir o seu salário
dentro da sua carreira. Então, a gente está falando de 30%. Então, uma formação técnica vai elevar o seu salário aí em 30%. Sim. Como que a gente acessa essa formação técnica? Tanto no módulo presencial quanto no módulo EAD. A tecnologia permitiu que pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, acessassem conhecimento que eles não tinham antes. Então, a faculdade é em outra cidade, não consigo ir. Consigo fazer isso de forma EAD. Eu vou dar um exemplo pessoal. Agora eu estou fazendo um curso em inglês da Universidade da Pensilvânia, pela rede social, pela internet, um curso que eu não teria acesso porque eu não moro nos Estados Unidos, né? Então, eu entendo que agrega bastante, mas não fica mais difícil para a gente selecionar os cursos que a gente deve fazer, não acaba pulverizando muito. Por exemplo, eu sou jornalista e para a minha profissão especificamente, talvez não agregue muito eu fazer um curso online de jardinagem, sei lá. Então, só porque é um curso de 20 e 30 horas, para que eu possa postar o meu certificado lá no LinkedIn, não faz muito sentido eu fazer esse curso. Isso entendo perfeitamente. Então, assim, a oferta de cursos EAD cresceu exponencialmente. Agora, será que vale a pena eu fazer um curso? O que as instituições de ensino estão fazendo? Ela pega um módulo, sei lá, de jardinagem e a parte teórica ela faz no EAD e a parte prática obrigatoriamente é no presencial. Porque não faz sentido mesmo você fazer a parte prática, que você precisa de instrumento, você precisa de orientação, precisa de métodos para poder praticar a teoria. Então elas estão dividindo assim. Uma colega, conversando com uma colega que é esteticista, ela vai fazer uma especialização em Harvard, que é um intensivo. Então ela falou, ela vai fazer uma semana aqui, que é o teórico, e uma semana ela vai para lá para poder fazer o prático. Porque a teoria do que ela quer fazer, que é um método invasivo de aplicação, precisa ser presencial. Então, um outro ponto também é buscar a qualidade do curso que você quer fazer. Por quê? Porque existe um cardápio enorme no mercado. Então, existem instituições de ensino realmente comprometidas com a educação e existem instituições de ensino que estão com uma oportunidade de mercado, econômica, financeira. Olha, é uma oportunidade de oferecer esse curso, então eu vou oferecer. Claro, não desmerecendo, não é demérito, tá? Mas entendendo a minha carreira, eu preciso estar preocupado qual que é o melhor curso oferecido para eu acessar. Sim, porque essa é justamente a minha dúvida. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas se preocupam mais em divulgar os certificados, porque acha que aquilo de alguma forma vai encher o currículo ou valorizar o seu currículo e o seu portfólio, e acabam fazendo os cursos meio sem direcionamento, sim, assim. Sim. Acontece bastante, então? Acontece. E o que acontece? E aí, qual que é o próximo passo? É a pessoa se frustrar no processo seletivo. Eu dou aula para administração, dou aula para recursos humanos, para comunicação empresarial e para empreendedorismo. E quando a gente fala de processo seletivo, o que acontece? A pessoa tem um currículo muito bacana, mas na hora da prática ela não consegue executar. Então ela não vai conseguir passar no processo seletivo, ou se ela passar, ela não passa nos 3 meses. Sim. Então, se você faz algum curso apenas para colocar no currículo para te abrir oportunidades no mercado de trabalho e você não aprendeu, você vai ser descoberto facilmente, porque você vai ter que praticar, vai ter que colocar na prática, mesmo que seja home office. E no processo seletivo de recrutamento e seleção, hoje as ferramentas do processo seletivo já identificam se você consegue ou não, porque na dinâmica você tem que testar, entende? E aí quando você fala não aprendeu, é difícil quando você está estudando sozinho, você ter essa... será que eu realmente aprendi esse conteúdo? Principalmente quando você, eu citei o meu exemplo, é uma universidade de fora, então eles adaptam as avaliações, porque é um curso que eles mandam para o mundo todo. Então, eu estou fazendo aqui no Brasil, mas tem uma pessoa no México fazendo, outra pessoa na Índia fazendo, outra pessoa, sei lá, na Namíbia fazendo. Sim. Então, eles adaptam a avaliação. Para mim, especificamente, o certificado no final não é o mais importante, é o processo de aprendizagem, até por ser num outro idioma, praticar o inglês. Então, para mim, faz sentido aquilo. Sim. Mas para uma pessoa que está fazendo esse curso especificamente para conseguir uma vaga de emprego, com essa avaliação mais genérica, como uma pessoa vai saber? Será que eu aprendi mesmo ou não aprendi? Olha, esse nível de consciência que você acabou de me falar é muito difícil encontrar nos estudantes. Porque é a consciência do quanto tempo eu estou me dedicando a essa nova habilidade, esse novo conhecimento, quanto que eu estou gastando financeiramente de investimento para o meu desenvolvimento. E aí é um nível de consciência.
eu estou aproveitando ao máximo, porque na educação formal, então você vai pegar o ensino básico, o ensino médio, a graduação, pós-graduação e no ensino informal, que você busca conhecimento ou você aprende na prática, existe dois lados. Aquele que transmite conhecimento ensina e aquele que adquire conhecimento. O percentual de responsabilidade aí, comprometimento, é igual. Então, essa sua consciência, os estudantes não têm, que é, eu só preciso de colocar um certificado para conseguir uma vaga de emprego. Sim. No entanto, o tempo disponibilizado e o financeiro, o dinheiro disponibilizado, o que eu vou fazer com ele? Eu vou simplesmente pegar e jogar, sabe, no lixo, porque só para colocar no currículo? E que são realidades diferentes. Quando a gente pensa, pelo menos eu acho, quando a gente pensa em estudante, seja de ensino médio ou seja um estudante universitário que precisa, por exemplo, das horas complementares para a conclusão do seu curso superior, faz total sentido. Mas quando eu sou uma pessoa que estou mudando de carreira ou estou querendo empreender, como é a sua especialidade, pode ser muito mais complicado você dedicar tempo e dinheiro a um curso que não vai necessariamente agregar para aquilo que você está querendo, né? Exato, exatamente. Por isso é importante a gente ter a consciência do papel da educação. Essa questão da responsabilidade do aluno fazer a autoavaliação. Peraí, estou aprendendo? Não estou aprendendo? Então, alguma coisa está errada aqui. Ainda no papel da educação, a educação ela vai muito além de desenvolver habilidades profissionais. Por quê? A instituição de ensino, seja ela do nível básico, eu estou falando do geral, tá? Eu sou do ensino superior, mas do geral. A instituição de ensino ela tem um objetivo, que é desenvolver pessoas por meio do conhecimento. Sim. E essas pessoas vão para onde? Para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem uma demanda de profissionais com habilidades e competências para a indústria. Porque a indústria precisa abastecer o mercado de produtos e serviços por conta da demanda, para sustentar uma nação. E, por exemplo, a gente que exporta muitas coisas e importa também. Então, existe um papel da educação que vai além do desenvolvimento de pessoas, que é uma dependência econômica de profissionais que são desenvolvidos por meio do conhecimento. Eu entendi. E quais são os próximos passos? Porque a gente começou com lá atrás, com a disseminação da informação. Quando a internet 2.0 surgiu e a gente começou a ter acesso às redes sociais e a um mundo de possibilidades, essa troca de informação era, sei lá, por meio de contato com pessoas que moravam fora do país, então a gente podia interagir em outros idiomas e tal. A coisa evoluiu, a gente começou a ter acesso ao ensino EAD, de cursos no nosso idioma e posteriormente as universidades mais prestigiadas viram que essa é uma possibilidade de difundir a sua marca. Agora a gente está vivendo a era da inteligência artificial, inclusive com ferramentas de inteligência artificial que conseguem verificar se o trabalho que você fez foi feito por uma inteligência artificial. Exato. Então, qual que é o próximo passo nessa brincadeira? A gente já consegue imaginar essa nova etapa? É muito difícil, mas eu acredito que o próximo passo é a gente conseguir integrar essa inteligência artificial. Não dá para desassociar mais essa inteligência artificial no nosso dia a dia. Qual que é o propósito? Aí eu, Liliane, educação, professora, fui entender como que a inteligência artificial vai impactar a educação e os negócios e as profissões também. Então, o que a inteligência artificial vem fazer para mim? Ela vem facilitar o meu operacional para que eu possa usar a minha mente, que é o que a inteligência artificial não tem, para poder criar estratégias para melhorar, pensar estrategicamente em outros processos. Nós gastamos muito tempo hoje no operacional. Então, é o escrevendo, é o repetindo a ação, repetindo ali um processo, repetindo o procedimento. A inteligência artificial vem ajudar a gente com isso. Então, ela é um aliado. Qual que é o próximo passo? É integrar a inteligência artificial à minha profissão, ao meu trabalho e também à educação. Como que a inteligência artificial pode ajudar a Liliane ou você, estudante, a melhorar o seu processo de aprendizagem? Uma vez que ela ajuda você a melhorar o seu processo de aprendizagem, a sua responsabilidade, o próximo passo é como eu melhoro agora estrategicamente a minha atuação. Que é essa dificuldade. O que as pessoas pensam? Que a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho. Olha, vamos colocar esse trabalho aqui, ele me deu o trabalho, vou entregar para o professor. Mas espera lá, ele adiantou um processo para você, porque você teve o trabalho de colocar ali um prompt.
faça um trabalho com esse tema, traga essas informações, apresente esses resultados. Então, você colocou uma informação ali para ela buscar para você. Qual que é seu papel agora? Uma vez que eu não precisei, gastei tanto tempo fazendo pesquisa... Com a pesquisa, decupar esse resultado. E aí, acho que o grande segredo está em integrar toda essa tecnologia, todo esse avanço ao meu dia a dia. Agora sim, a gente está falando, o nosso papo até agora, eu acho mais voltado para quem já tem uma faixa etária um pouco maior. Sim. Mas aqui é um programa do Sindicato dos Professores, a gente está conversando com professores que dão aula para todas as faixas etárias. Eu vejo, por exemplo, ações dentro de sala de aula de determinadas escolas enquanto em algumas escolas, eu não sei se esse é o termo mais correto, uma metodologia mais moderna, a utilização das ferramentas celular, tablet, computador, para ampliar a gamificação daquela aula, eu vejo outras escolas que quando o aluno chega, ele tem que pegar o celular dele e colocar e só pega no final da aula. Para mim, enquanto leigo, eu entendo que é importante que haja um equilíbrio, as duas coisas. Por quê? Porque quando a criança sai da sala de aula, ela pega o celular e a vida dela volta para o celular. Por outro lado, a gente vê os grandes CEOs das empresas de tecnologia falando, aí eu não sei se é só uma publicidade, pode ser, falando que os filhos deles não têm acesso às redes sociais, por exemplo, ou não estudam em escolas que utilizam isso. O que pode trazer de bom inserir essa tecnologia na sala de aula? A gente está falando de crianças com cérebro em formação e etc, etc. E o que pode ser ruim deixar essa aula totalmente digital, como a gente já teve algumas propostas aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Acho que a tecnologia ela tem um papel fundamental, né? Então, acho que isso é fato. A questão é que quando a criança ela é muito pequena, ela ainda não tem consciência das tomadas de decisões, o que impacta positivamente ou negativamente no aprendizado ou ali no dia a dia dela. Então, esse início, eu acredito que precisa haver o equilíbrio de o momento de você usar e o momento de você não usar. Eu acho que eliminar 100% da sala de aula, eu não acho produtivo, por quê? Porque a tecnologia trouxe um estímulo diferente para a mente dessa criança que já nasceu nesse formato. Sim. E o estímulo ficou ruim isso aqui, agora vamos para o próximo desenho. Tá chato esse jogo, deixa eu achar outro jogo. Então, muito rápido, ela estimula a mente dela de novo a estar ativa. Sim. E aí, a sala de aula, quando eu elimino toda a tecnologia e volto para o processo cartesiano, que eu falo, você obedece e só responde aqui, repete o que eu estou fazendo, repete o A várias vezes, o B várias vezes. Esse modelo não é o modelo da criança que vem hoje para a sala de aula. Porque ele já nasceu, ele não sabe pegar a caneta, mas ele sabe usar o touch do celular, o bebezinho. Então, na sala de aula, esse formato, excluindo a tecnologia, vai acabar frustrando, talvez até trazendo uma menor velocidade na aprendizagem, porque o cérebro dele, mindset, a mentalidade dele já está formatada para muitos estímulos. Então, ter o equilíbrio eu acho que é bacana. Agora, você deixar 100% o celular em sala de aula, o aluno não vai estudar. Sim. Ele vai ficar ali toda hora, professora, peraí. E a professora não consegue controlar uma sala com 40 alunos com crianças no celular. Claro. Agora, os laboratórios, os tablets, né? Ou vamos usar o celular agora para usar a foto da mamãe, a foto do papai, vamos entender as cores, vamos entender agora o animalzinho, vamos entender. Eu acho que é bacana isso, porque você aprende, você ensina a criança também a entender o momento que eu posso usar e o momento que eu não posso usar. Eu também concordo com você, eu não sou nem 8 nem 80, Sim. nem liberar 100%, também nem eu vou proibir você, porque tudo que é proibido, a criança vai dar um jeito de usar. E você acredita nessa história que esses grandes empresários, grandes CEOs do Vale do Silício falam que os filhos deles não têm acesso a essa tecnologia? Eu acho meio demagogia isso, não? Eu também acho, a gente não tem como ver o dia a dia deles, mas é um pouquinho improvável. Mas dá muito like, dá muito view, fala esse tipo de coisa. Exatamente. Então, veja que a gente vive num mundo capitalista. Né? E tudo que você fala gera, para esses grandes CEOs, gera
representatividade, fortalece a marca. Então, por trás de tudo tem um grande planejamento estratégico para também eles se posicionarem. Eles não são as pessoas que estão acabando com, por exemplo, o foco dos estudantes. Pelo contrário, estão preocupados também, olha, falando, não deixe seu filho com o celular. Então tem todo um planejamento estratégico por fora disso, que a gente também não consegue controlar. E outra, nós não temos hoje uma política de utilização de tecnologia. Então a educação, ela continua no mesmo formato, sem uma política. Nós avançamos e não sabemos, na verdade, nós não sabemos usar tanta coisa que tem à nossa disposição. A gente está na tentativa e erro. Mas, estou falando do Brasil, mas você sabe se em outros países ainda está nessa tentativa e erro? Eu li uma notícia há uns 6 meses mais ou menos, que, se não me engano, a Suécia estava revertendo o processo de utilização da tecnologia nas salas de aulas, porque eles fizeram uma medição e assim, as crianças estavam meio que aprendendo menos, não sei se esse é o termo técnico a ser utilizado. Então, aquele excesso de exposição à tecnologia dentro da sala de aula estava sendo retirado e estavam voltando para os processos analógicos. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que a gente está muito na tentativa e erro, mas acho que não está muito diferente do que acontece lá fora. Não. Tem uma universidade dos Estados Unidos que recentemente ela colocou bloqueadores do acesso ao Wi-Fi dentro da universidade. A ideia, eles não proibiram usar celulares, mas se você não acessa o Wi-Fi nem a internet da sua operadora, você não consegue usar o telefone. E aí teve revolta, e queimaram cadeiras. Alguns estudantes acabaram reclamando, porque... Só que qual que era o objetivo da universidade? O relacionamento interpessoal. Eles perceberam que os alunos estavam diminuindo o contato pessoal. Sim. A comunicação, a questão do grupo, a questão da equipe. Por quê? A tela me prende muito tempo sozinho. Sim. Eu não preciso estar com você. Às vezes eles estão em grupo conversando pelo celular. Sim. Então a ideia, o objetivo da universidade não foi assim, vou eliminar a tecnologia da sala de aula. Não foi isso, não. Foi, na verdade, incentivar e motivar uma retomada do relacionamento interpessoal. Que eu preciso conversar com pessoas para que eu tenha networking, para que eu tenha rede de contatos, para que eu conheça a sua ideia, para que eu fale para você do meu problema, para aumentar a interação dentro do campus. Eu entendi. E quando a gente fala, você falou que a gente não tem ainda um projeto do uso da tecnologia em sala de aula. Você não está falando de regulamentação, não é nesse sentido, né? Mais ou menos relacionado a isso, mas hoje você não entende, assim, a gente não sabe quais são as limitações. Por isso que algumas escolas proíbem 100% e outras escolas, não, pode trazer, a gente vai utilizar. Então não tem uma orientação, a gente está muito nessa tentativa de erro e acerto e não tem um padrão. A gente não encontrou ainda uma saída. Mas quando você fala a gente Brasil ou a gente enquanto sociedade? Eu acho que a gente enquanto sociedade. Porque assim, o professor que vai para a sala de aula, ele está numa sociedade que ainda não está institucionalizado ou direcionado como é que utiliza. Então a gente fica na dúvida. Por exemplo, em sala de aula, eu, Liliane, eu oriento meus alunos e falo assim, olha, eu não vou proibir vocês de utilizarem, mas aqui em sala de aula, utilizem para conhecimento. Professor, encontrei aqui uma matéria, posso compartilhar? Bora compartilhar. Eu estou na sala de aula, gosto de trabalhar com Mentimeter, então mando o link para eles pelo grupo do WhatsApp ou pelo Teams, eles entram e a gente faz a atividade na hora ali. Me deixa te fazer uma pergunta, sem querer te interromper e já te interrompendo. Você agora está vivendo uma realidade na sala de aula que quando eu estava na faculdade, na minha graduação, por exemplo, a gente não tinha. Que assim, obviamente todos nós tínhamos acesso ao celular, mas a gente também estava aprendendo a usar a ferramenta internet para buscar conhecimento. Como é que está isso agora no dia a dia da sala de aula? Você fala uma coisa, o aluno pesquisa lá e questiona você e levanta novos pontos de vista. Durante a aula isso já vem acontecendo? Já vem acontecendo. Professora, acabei de ver aqui essa informação. É isso mesmo? Professora, e às vezes eu não acessei a informação ainda. Então já aconteceu do aluno me questionar sobre algo que ele viu na internet que era recente e eu não consegui acessar, não consigo mapear tudo como a inteligência artificial faz. Ela consegue mapear e monitorar. Eu não consigo. Eu falei assim, olha, manda para mim, eu quero ver também. Preciso entender o que está acontecendo. Então, hoje isso acontece sim, acontece muito. Aí, voltando ao assunto da regulamentação, a gente vê o papel aí do governo, da iniciativa privada e da instituição de ensino. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, eu acho que o objetivo
dos atores existentes numa sociedade é como deixar o meu país um país desenvolvido. Desenvolvido precisa acessar estrutura, saúde, educação, moradia, lazer, todo mundo, classe A, B, C, D e E. Como que eu faço isso? Então a gente tem o papel da instituição de ensino, o papel da iniciativa privada, que é ofertando emprego, produzindo, gerando, movimentando a economia, e o papel do governo. São 3 atores que a gente chama de tripé, um tripé de Sábato e Botana, que ele diz o seguinte: esses atores muito bem estabelecidos e trabalhando simultaneamente com um objetivo vão trazer o desenvolvimento para qualquer país. A instituição de ensino desenvolve, o Beto desenvolve, a Liliane desenvolve, a Cristiane desenvolve, o Humberto vai desenvolver as pessoas. Sim. Essas pessoas, quem que precisa dessas pessoas? A iniciativa privada. Claro. Tanto a pública quanto a privada, mas precisa por quê? Mão de obra qualificada. Sim. Essa mão de obra qualificada vai ajudar a desenvolver a indústria, movimentar, ganhar velocidade, colocar em prática tudo que ela aprendeu e a nova tecnologia, a inteligência artificial, o aprendizado, o lifelong learning, que é como que eu aprendo mais para poder produzir mais. E o governo, com a contribuição das organizações de ensino e privada, a contribuição da sociedade, do cidadão, o governo faz toda essa gestão para promover uma infraestrutura. Então, veja, não é segredo. Só por que é difícil? Porque a gente não tem nenhum padrão estabelecido. Então, nós temos a instituição de ensino, por um lado, se batendo para tentar desenvolver pessoas com toda essa mudança que a gente acabou de falar, a iniciativa privada com profissionais que são responsáveis pela educação e profissionais que não só estudam para ter um certificado, e o governo aí nesse meio termo sem saber onde que ele investe, por que ele investe, por quê? Porque a gente ainda não tem algo definido. E se você vai para países de primeiro mundo, você vê educação como prioridade, Sim. Você vê a indústria usando essa mão de obra qualificada e um governo pensando em todos esses atores. Então a gente vê a educação como um vetor aí principal no desenvolvimento das economias. Isso é importante demais para os países. Acho que falta um pouquinho da conscientização do ser humano, porque qualquer um desses atores, quem está lá dentro? O ser humano, seja no governo, na indústria ou na educação. Como você está vendo essa questão do debate da regulamentação das redes sociais aqui no Brasil? Olha, eu estou vendo um debate assim, extremista. Por quê? Porque, de novo, nós não sabemos lidar com a inteligência artificial. Eu não estou vendo debate, eu estou vendo muita histeria e muita gritaria e pouca gente que leu o projeto. Exato. Eu imagino que você esteja acompanhando isso e eu queria que você aproveitasse o espaço e falasse para as pessoas, para os professores e para as outras pessoas que vão acompanhar o nosso programa, mas especialmente para os professores, para levar essa informação para dentro da sala de aula, para que os alunos levem isso para casa. Que regulamentar não é censurar e que outros países estão fazendo essa regulamentação. A Austrália já fez, o Reino Unido aprovou recentemente, a Alemanha aprovou recentemente, Estados Unidos está patinando, mas também está debatendo essa regulamentação. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Nós precisamos entender que o governo ele tem um papel importante para o desenvolvimento da sociedade. E quando a gente fala da regulamentação, o que nós estamos olhando? O que está dando errado? Muitas vezes, para a gente ajustar um caminho, eu preciso colocar direções. Sim. E é como se uma regulamentação está dando direcionamento, porque hoje nós não temos uma curadoria. Você coloca o que você quer e eu coloco o que eu quero. E aí a gente aí vai para a histeria, porque são os extremos. Então, a regulamentação, nesse caso, nós devemos olhar com bons olhos, porque hoje nós não temos nada que direcione uma orientação, como que eu uso as redes sociais para poder, por exemplo, ensinar a compartilhar informação de verdade. Nós hoje compartilhamos mais fake news do que a própria informação. Sim. Então, a regulamentação para você, professor, para você falar também em sala de aula, para você, aluno que está assistindo, ela não é ruim. A regulamentação, ela acontece em todas as esferas. Seja na iniciativa privada, seja na educação e as redes sociais, eu entendo que ela precisa de um direcionamento para que nós possamos aproveitar o potencial positivo das redes sociais. O que nós não estamos sabendo fazer. Por isso que em sala de aula a gente não sabe se a gente coloca tecnologia, se tira tecnologia, porque não tem um direcionamento. Qual que é o potencial da tecnologia em sala de aula? Vamos entender isso? Qual que é o potencial das redes sociais? Poxa, em tempo real consigo acessar uma informação.
Mas qual a informação? Tem uma curadoria? Tem uma seleção desse conteúdo? Eu estou sabendo lidar com essa rede social? Então, ela é positiva, só que toda mudança, é Deto, né? Deto. Toda mudança, Deto, gera desconforto. Então, quando eu falo para você, você não vai poder mais usar esse tênis aqui nem amarrar o cadarço. Só que, peraí, você está andando com ele desamarrado, você pode cair. Então, na hora que eu falo para você, tá acostumado todo dia não andar do jeito que você quer. Quando eu falo para você, a partir de hoje você amarra, só que eu estou evitando um problema para você no futuro. Sim. E essa mudança gera desconforto, gera conflito e uma pessoa que não tem um nível de consciência, ela vai influenciar outras pessoas que não têm a fazer um movimento contrário, para um bem maior. Então, é para um bem, direcionar para que a gente possa usar o potencial positivo das redes sociais. Liane, eu quero agradecer muito eu que agradeço. você ter aceitado o convite de participar dessa nova fase da TV Simpro, agora comunicando em outras plataformas também. Quero só te agradecer, de verdade. Eu que agradeço, Deto. A educação, ela abre portas infinitas e ela alcança lugares que a gente não consegue imaginar. Ou seja, gerações. Já não estarei aqui, nem você. E muita coisa do que você fizer hoje para educar vai ultrapassar tempos. E especialmente porque agora o nosso conteúdo está nas redes sociais. Sim, as redes sociais podem ser boas, podem ser benéficas. Esse conteúdo vai ficar eternamente nas redes sociais. A gente vai embora, a gente não vai ficar aqui para sempre, mas esse conteúdo, esse bate-papo vai servir de exemplo para as próximas gerações, para que talvez elas consigam tomar decisões melhores do que as nossas. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse primeiro TV Simpro dessa nova fase. Quero convidar vocês a assinarem o nosso canal, curtirem, comentem, mandem perguntas. Eu tenho certeza que a professora Liane vai respondê-las com o maior prazer. Interajam de alguma forma com esse conteúdo, compartilhem. E muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu vejo todos vocês na próxima. Até lá!